Agora a gente vai continuar falando dos resultados dessa última temporada de balanços, né, Alex? Mas hoje começando por aquela ação que divide o mercado em ame ou odeie, né? Eu até já cheguei a falar isso aqui com você. Vamos falar da Oi, né, que reverteu esse prejuízo aí, teve um lucro líquido consolidado de mais de 1 bilhão nesse segundo trimestre, né? Acha que esse resultado é sustentável para os próximos trimestres, Alex? Débora, acho que os investidores, né, estão deixando de olhar um pouco resultados de curto prazo e colocando uma ótica em dois fatores, Débora. Primeiro, é a saída da RJ, na recuperação judicial. De acordo com a companhia, pode acontecer no quarto trimestre desse ano ou no primeiro trimestre do ano que vem. E também isso que divide, né, Débora, uma outra opinião em relação, né, à aprovação do CAD, né, da venda da Oi Imóvel, que saiu em torno de 16,5 bilhões de reais nas maiores operadoras do Brasil, né, inclusive a Claro, né, TIM e a Vivo. Né, a TIM e a Vivo, que é listada aqui no Brasil, né, os executivos, né, soltaram os resultados do segundo trimestre e disseram, não só em relatórios, mas também em videoconferências, teleconferências, que eles acreditam que pode ser aprovado, mas a dúvida do mercado fica se realmente vai ter alguma restrição por parte do CAD, né, desse deal, né? Então isso que deve ter alguma dúvida, e isso também ao mesmo tempo, Débora, que alimenta, né, ou seja, em números financeiros, essa venda em relação que a companhia não vem fazendo só isso, a companhia vem fazendo uma movimentação que ela vem diminuindo drasticamente a sua dívida e consequentemente ela vai virando uma companhia mais asset light, e isso também, olhando o resultado de agora, acho que não deve ser a própria Oi, como diz os próprios executivos, como diz ali o Rodrigo Abreu, até a própria diz, né, ou seja, vai ser uma nova Oi, né? Então os resultados de hoje totalmente, relativamente vão ser diferentes do que a gente está observando agora. Mas vamos entender um pouquinho qual deve ser essa mudança, né? Quais foram aí os principais destaques do segundo trimestre, Débora. Então, colocando a apresentação aqui na tela, e que nós vamos destacar aqui os resultados da Oi do segundo trimestre, tá? Primeiro, né, acho que a gente tem que separar um pouquinho referente à fibra e também em relação, né, à internet que a gente chama de legado, né? Ou seja, que são a internet, quando a gente fala ali de Oi Velox, né? Ou seja, internets ali de cobre, né? Ou seja, eles vêm fazendo essa mudança, inclusive a Oi, né, que tem aí o maior número de casas passadas, né, no Brasil todo de fibra, e também a gente vê aí um número muito forte em relação à receita nessa parte. Tá? Então a execução operacional continua muito acelerada, né? As receitas residenciais e de PMEs, né, pequenas e médias empresas, voltam a crescer. Os principais marcos aí do plano foram alcançados, inclusive ele até divulgaram um plano estratégico, né, que alguns analistas ficaram divididos aí como neutro ou até mesmo um resultado positivo desse guidance da companhia que foi divulgado para o mercado. Tá? Então, fibra são mais, né, de 12 milhões de HPs, né, foram adicionados 1,5 milhão de novos HPs no segundo trimestre, quando a gente fala de fibra, e também quando a gente fala de HC, são mais de 2,8 milhões, são mais de 366 mil novos HCs somente no segundo trimestre, com take-up médio de 24%. Uma receita de 3,5, né, crescendo ali em relação ao segmento residencial, receita de fibra crescendo mais do que a queda no legado, ou seja, isso que a gente consegue observar. Então, as pessoas que moram, né, principalmente ali, que tem a internet da fibra da Oi, que anteriormente tinha a internet antiga ali, que não é a internet de fibra, né, que era de cobre ali, que era passada, então eles tiveram, né, a maior retenção de fibra do que realmente contratação do legado, né, como eles próprios dizem, ou seja, de internet com a tecnologia menos avançada. Inclusive, a gente vê aqui um crescimento de PMS, que traz uma retomada econômica, ou seja, todo novo business, né, que nasce, ou seja, uma loja, né, inclusive até mesmo você trabalhando em casa, por exemplo, fazendo um site na internet, enfim, fazendo qualquer tipo, né, de movimentação, você precisa de internet, né, tanto em casa quanto no escritório, numa loja. Então tem uma contratação da internet da Oi ou dos seus concorrentes. Mas falando da Oi, pequenas e médias empresas tiveram um crescimento de quase 3% dessas receitas, tá? E aí, referente ao crescimento anual, foi bem flat, tá? Foi um crescimento de 0,1%. A fibra também suportou esse crescimento no segmento. EBITDA, a gente está falando de 1 bi, né? 1,3 bilhões de reais de EBITDA, menos 13%, né, comparado ano contra ano, mas ganhando 13% comparado trimestre contra trimestre, tá? A margem EBITDA de 29,3%. Referente à Infraco, né, todo mundo fala em relação a esse deal, teve a confirmação da proposta, né, no segundo TRI, né, em relação à confirmação da proposta da UPI, unidade produtiva da Infraco, e também foi pago ali 2 bilhões, né, da British da Móvel, e um bond ali também, emissão do bond de 4,5 bilhões de reais. Tá? Inclusive também tiveram a assinatura do termo de arbitragem com a Anatel, né, da marca ali e tal. Passando para o próximo slide, o que nós temos para falar? Novo recorde de casas passadas, como eu disse, né, anteriormente, inclusive até no slide anterior que falou sobre isso. Em relação ao forte crescimento do ARPU, né, ou seja, mantendo os ritmos nas casas conectadas, e também desempenho da linha, né, com todas as métricas do plano. Então, ou seja, a gente consegue observar que o ARPU da fibra vem crescendo, né, ou seja, os clientes cada vez mais vêm contratando
uma internet de mais alta qualidade e velocidade. Número de casos passados, né, que a gente falou ali anteriormente do HP, né, também teve mais de 507 mil HPs por mês no segundo trimestre, ou seja, um ritmo muito acelerado, né, ou seja, de expansão. Inclusive a Oi também já entrou recentemente aqui em São Paulo, já era a maior do Brasil em casos passados e agora entrou no estado que tem maior penetração, que é o estado de São Paulo. Tá? Casos conectados, que a gente falou ali do HC, são mais de 122 mil casas conectadas por mês no segundo trimestre. O upselling, né, ou seja, tem sido aí um importante impulsionador do aumento da ARPU. São 9,6% da base de clientes que tiveram velocidades ali em torno ali de 400 Mbps e 16% das adições líquidas foram em torno de 400 Mbps. Ou seja, o que isso traz de uma leitura, né, de um cross-sell muito importante? O cliente que já é um cliente Oi, que já é cliente já faz um tempo, ele aumenta a velocidade da sua internet. E um cliente que ainda não é, ou seja, que está virando cliente da Oi, ele já entra querendo aí uma internet de mais alta qualidade. Ou seja, tem tanto conversão do seu cliente próprio, ali, que já tem tanto legado, ou um cliente fibra mesmo, mas uma velocidade menor, ele quer aumentar, principalmente nesse momento da pandemia, que as pessoas ficaram em casa. Inclusive, por exemplo, uma família trabalhando em casa, né, são 3, 4, 2 pessoas trabalhando dentro de casa, necessita uma velocidade maior de internet. Né, inclusive, tem diversos argumentos, né, que podem ser utilizados como streaming, jogos online, tudo isso demanda uma internet também de mais alta qualidade, com as pessoas ficando com uma permanência maior com esse isolamento social, mesmo com essa flexibilização, né, a rotina também muda de certa forma, né, inclusive algumas pessoas morando no interior, enfim, reduzem bastante, até mesmo como a gente traz aqui um comentário em relação a receita crescente de fibra, né, a gente está falando aqui uma receita de fibra anualizada, né, cresceu do segundo trimestre de 2020, que era 268 milhões de reais, a gente está falando do B2B com residencial. O B2B tem a menor parte, tá? Mas o residencial vem crescendo muito, tá? A gente está falando de 2,5 bilhões de reais, tá? 2,75 bilhões, tá? Um crescimento de 2,6 vezes, tá? Comparado ali com o ano passado, tá? Então, ou seja, a gente está falando de um crescimento anualizado, né? Que ultrapassou um pouco mais de quase 3 bilhões, né? 2 bilhões e 750 milhões, e um crescimento trimestral crescendo ali mais de 2,6 vezes. A gente comentou um pouquinho, né, como você trouxe, né, uma mudança interna da Oi em relação a casas passadas, mudança de contratação de internet de mais alta qualidade, casas conectadas, né, casas passadas, e agora a gente vai falar do resultado da Oi Soluções, né, que ficou estável de uma forma sequencial, aí, fechado por grande contrato, com a maior conteúdo de TI para períodos futuros, e receita das PMEs que voltam também a crescer. Então a gente vê a receita de PME, né, crescendo ali em torno de 2,6% comparado ao primeiro trimestre. As ofertas foram aí marketing digital, vendas online, segurança, Oi Expert e soluções verticais focadas nesse segmento. Então trouxe aí também um aumento de penetração de fibra, como eu disse, né, ou seja, que aumentou ali a participação da receita. O B2B da Oi também teve um crescimento de receita de TI, né, contribuiu aí para a Oi Soluções. A medida no segundo trimestre do ano passado teve uma queda de mais de 13%, mas a companhia ainda observa um crescimento ao longo dos próximos meses. Em relação à guidance, né, eles falam aí que a receita de Oi Soluções estável, né, 2,6 bilhões de reais, e também uma receita de TI possivelmente crescente, aí, sua participação para 40% em 2024. Tá? E também a receita de segurança de soluções, né, eles observam aí um crescimento entre 14% e 9%, e o serviço aí tem grandes perspectivas de crescimento acelerado, com um projeto fechado em julho de 2021 com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Então a companhia também vem buscando novos parceiros em todo o Brasil, tá? Com essa infraestrutura, né, que a Oi possui de uma forma muito robusta. Quando a gente fala aqui de receitas core, né, da nova Oi, essa é aqui a leitura, né, ou seja, não da Oi de hoje, né, ou seja, a Oi que vai se tornar, né, daqui para frente. Eles começam aí com a virada, baseados numa sólida performance da fibra residencial, crescendo após 7 anos de declínio, apesar do impacto do legado do B2B. Né? Ou seja, o legado que a gente fala é uma receita que a companhia estava tendo aí de uma forma anterior, que agora muda um novo perfil, né, de receita com novos produtos com maior tecnologia. Né? Então, receita consolidada nessa nova Oi, né, ela vem crescendo aí quase flat, ali 0,1% comparado com o trimestre passado. Na parte descontinuada também vem caindo, né? Ou seja, a parte residencial a gente observa um resultado bem flat, no B2B também, mas eles observam uma oportunidade de receita. Ou seja, aqui eles colocam nessa tabela que tem uma grande oportunidade de crescimento além da conectividade. Né? Ou seja, a gente consegue observar que na base trimestral, né, de outros negócios, inclusive da Oi Soluções, a gente consegue observar um aumento de 2 dígitos, né, de quase 12%. Tá? Então, ou seja, isso que deve se tornar também uma forma muito relevante. Na parte de investimentos, a gente vê aqui o OPEX, né, permaneceu estável, economias em todas as áreas, compensando aí os custos ajustados pela inflação e maior atividade comercial.
Recuperação sequencial também tiveram aqui da margem EBITDA, né? Então a gente consegue observar tanto o EBITDA de rotina e também a parte que compõe o OPEX, né? Ou seja, a gente consegue ver manutenção de planta, serviços de terceiros, o próprio PDD, as contingências, pessoal, impostos, né? Marketing, aluguel e seguros. E contabilizando todos esses números, a gente chega aqui no número mais de 3 bilhões de reais. Tá? Ou seja, a gente teve um aumento de atividades comerciais e venda para o Dia das Mães, reajuste da inflação, né, que foi o GPM, que realmente impactou muito forte, né, nos contratos de aluguéis dos postes, novos custos de aluguel de torres, né, e data centers, decorrência de vendas desses ativos. Tá? Então, esses foram os principais destaques do período. Lembrando também, claro, que o EBITDA de rotina, né, cresceu mais de 12,6% comparado com o primeiro TRI, e quando a gente compara ali, né, o segundo com o primeiro trimestre, teve uma queda de 13%, mas a companhia já olhando para frente, já recuperando esses indicadores do ano passado. Tá? Programa de redução drástica dos custos, né? A gente fala aqui de redução drástica, né? 2.0, né? Que é drástica de custos, que eles colocam em DCO 2.0, mapeou mais de 1 bilhão em redução de OPEX, né? Em preparação para uma companhia mais leve em 2022. Para quem analisa, para quem acompanha e investe em telecom, sabe, né, que essas companhias necessitam de muito investimento, muito capital empregado, tanto na base de aluguéis, né, ou seja, da sua rede móvel, né, ou seja, em toda a sua base de infraestrutura de fibra, e isso necessita de um capital muito empregado, ou seja, novas tecnologias necessitam de muito capital, a manutenção desses ativos. Então, eles ficando de uma forma mais asset light, né, principalmente com essa relação da Infraco, venda de ativos da móvel, ela vem reduzindo drasticamente a sua dívida e fazendo esse raio-x do que realmente pode ser expurgado, né, ou seja, do seu OPEX no dia a dia. Eles chegaram ali, né, mapear um pouco mais de 1 bilhão de reais. Tá? Então, isso é uma redução anualizada de custos a mercado, né, 2021, para viabilizar a captura dessa economia, foi lançado esse programa. Né? Então, teve aceleração das iniciativas existentes, a redução de custo, entrega de novas oportunidades aí de savings, né? Construído o caminho da nova Oi, ou seja, a Oi que vai se tornar ali daqui para frente, já estão se planejando. Redesenho e fortalecimento da governança de gasto para reduzir o gasto e garantir uma captura de savings. E também readequação de áreas de suporte para adequação da nova Oi, né? E também a nova companhia Vital. Várias iniciativas já mapeadas em curso, tá? Que nós temos aqui. O que realmente, como que a companhia vai conseguir chegar nesse 1 bilhão de reais, né? Um pouco mais de 1 bilhão de reais. 350 milhões de reais vai ser o impacto anualizado, né? Diminuição de venda de marketing e atendimento. Eles vão deixar de vender, vão deixar de fazer marketing? Não, mas vão simplificar e ao mesmo tempo ganhar escala com menor custo. Como? Vão simplificar o portfólio, otimizar os gastos com marketing, acelerar a automação de atendimento com o cliente, ou seja, né, diminuir aquele DNA de funcionários atendendo o cliente, robotizar isso cada vez mais, ganhar escala, atendimento e otimização do mix de canais. Né? Organização de suporte ao negócio, economia de 150 milhões de reais, também eliminação de atividades não essenciais, aquilo que não é core da companhia, simplificação da organização, aumento da relevância. A parte de TI que eles vão fazer em relação a isso, né? Eles vão ter simplificação, desligamento de sistemas de legado, ou seja, sistemas aí que são antigos, que não fazem tanto sentido mais para a companhia, aceleração de automatização de processos, digitalização e rede de operações vão economizar em torno de 400 milhões de reais, onde vai ter o maior peso, né? Eles vão descomissionar as redes do cobre, né, que eu estava falando, que é aquela Oi Velo, que são as internets mais antigas, otimização de automação de operação, otimização e melhoria, né, no abastecimento estratégico. Então, total estimado 1,05 bilhões de reais, tá? Ou seja, somando tudo isso. Então, duas palavras para dizer tudo que eu falei aqui, né? Ou seja, simplificação, digitalização, né, e também tecnologia. Então, a partir desses três pilares, eles vão reduzir o seu OPEX e ficar cada vez mais leve. Né? Bom, o que a gente tem para falar agora? Né? Conclusão da iniciativa de financiamento para 2021, permite um investimento sustentável em fibra, né? Ou seja, eles precisam ainda crescer em fibra, estão crescendo de uma forma muito rápida no Brasil todo, durante o período de transição a ser concluído aí, né, com os cash-ins dos M&As estratégicos no quarto TRI e primeiro trimestre. Tá? Então, colocando em números, programa de desinvestimentos, UPI da Torres, 1,1 bi, UPI da Móvel, falei, de 15,8 bi, UPI da Infraco, 10,6 bi, e também tem o UPI também em andamento, o UPI da TV Co. Né? Então a gente está falando de todos esses valores aqui, 27,8 bilhões, programa de desinvestimento, colocando dinheiro para dentro do bolso, né? Diminuindo dívida. Refinanciamento, eles também estão colocando, né? Ou seja, colocando dívida, captando dívida mais barata, alongando dívida consequentemente, pagando dívida cara e captando dívida mais barata e jogando para frente. Então, o empréstimo ponte da Oi Imóvel, 2 bilhões de reais, o bonde da Oi Imóvel, 4,5 e debêntures conversíveis em 2,5 bi, somando tudo isso dá mais de 10,5 bilhões de reais, com a sobra de crédito do PIS/COFINS, que totalizou um pouco mais de 1,5 bilhões.
O CAPEX na parte de investimentos também está falando um crescimento de 8%, um pouco mais de 1,8 bi. A maior parte, 70% desse investimento está em fibra, móvel 11%, cobre 11%, B2B 8%, tá? Também DTH 1% aqui, tá? E também a gente vê o fluxo de caixa logo aqui em seguida. Bom, o que nós temos para falar um pouco mais sobre em relação às estimativas, né, dos números da Oi, de acordo com os analistas do mercado, tá? Então, em relação à EBITDA, geração de caixa, o mercado espera 1,4 bi de EBITDA no terceiro trimestre, 1,5, né, 1,5 bi de EBITDA no quarto tri, e colocando aqui no primeiro trimestre 545 milhões, e no segundo trimestre de 2022, 543 milhões de reais, tá? Bom, agora em relação à recomendação dos principais analistas, nós temos aqui 3 analistas recomendando compra e 2 analistas recomendando manter, lembrando aqui que o preço-alvo médio gira em torno de R$ 1,91, tá? Mas BTG Pactual colocando compra com R$ 2,30, Credit Suisse colocando neutro a 1,60, New Street Research colocando neutro a 1,83, também temos Bradesco BBI colocando outperform compra a R$ 3,10, Débora. Então esses são os principais números e também, claro, né, os principais passos que essa nova Oi, né, pode aí acontecer e fazer, claro, nos próximos meses e trimestres. Débora.